Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, engenharia de software, refatoração de software. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de engenharia de software e agora nós vamos com a aula sobre refatoração de software. No estúdio da Univesp, o professor Marcelo Fantinato usa óculos de armação retangular preta, camisa polo bege e calça preta. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Bom, nós temos vindo falando sobre as etapas do ciclo do processo de desenvolvimento de software, né? Sempre pensando em pega um artefato, melhora, passa para o próximo, faz alguma coisa nova, vai passando, para poder chegar lá na programação propriamente dita, no desenvolvimento propriamente dito, para lá na frente entregar o software pronto. Então, cada etapa que a gente passa, a gente está evoluindo, né? Trabalhando um passo a mais. Mas agora, nessa aula, a gente vai falar de refatoração de software. E isso significa que a gente vai parar um pouco para refazer algo, né? O termo refatoração de software, essa palavrinha re, esse prefixo re, ele significa de refazer, né? O re significa, o prefixo re, quando aparece em algum lugar, ele significa fazer duas vezes. Então, refatorar, fatorar significa fabricar, e o refatorar é refabricar. Então, é você refazer. Mas por que nós queremos refazer algo? Porque, obviamente, pode ser melhorado. Então, a ideia de refatorar, refabricar, refazer o software é porque nós temos condições, nós entendemos que existe condição de melhorar. Então, a ideia... Mas esse melhorar não significa melhorar a funcionalidade em si. Tá? A gente não entende que está errado em termos de resultado e nós queremos corrigir, porque isso aí é o papel do teste de software. Testo, identifico um defeito e vou corrigir. Tá? O refatorar, não. Veja só a definição de refatorar. Uma alteração feita na estrutura interna do software para torná-lo mais fácil de ser entendido e menos custoso de ser modificado sem alterar seu comportamento observável. Slide intitulado O que é refatoração de software? E a definição: uma alteração feita na estrutura interna do software para torná-lo mais fácil de ser entendido e menos custoso de ser modificado sem alterar seu comportamento observável. O trecho mais fácil de ser entendido e menos custoso de ser modificado está destacado em amarelo. Então, a ideia de refatorar o software é alterar a estrutura interna, mas não mudar nada na capa dele. Então, para o usuário final, quem está ali usando o software, usando uma funcionalidade, usando a interface, o resultado de uma fatoração é nada. Ele não vê uma diferença, não entrou um botão novo, não mudou uma cor, não alterou nada, certo? Então, refatorar é alterar a estrutura interna. Mas para que eu vou querer fazer isso? Para que eu vou querer alterar a estrutura interna de um software se para o usuário não vai mudar nada? Como já está escrito aí, né? Para deixar ele mais fácil de ser entendido. Para quem? Para o próprio desenvolvedor, né? Não é em termos de usabilidade para o usuário, não é deixar ele mais fácil de ser entendido para quem vai usá-lo, mas deixar mais fácil ele de ser entendido para o próprio desenvolvedor e menos custoso de ser, e consequentemente menos custoso de ser modificado. Então a gente assume que alguém um dia vai ter que dar manutenção nesse software, seja para corrigir um defeito que foi pego ou para adicionar uma nova função. Bom, e daí? Esse software está fácil de ser entendido, o código? Talvez não. Então, a ideia é, vamos melhorando o software, fazendo refatorações para que isso seja alcançado, certo? Em novo slide, a pergunta: o que é a refatoração de software? Abaixo, os textos, mais do que apenas limpeza de código. Técnica para limpar código de forma eficiente e controlada. A expressão limpeza de código está entre aspas e destacada em amarelo, junto com as palavras eficiente e controlada. Então, olha só, é mais do que apenas uma limpeza
limpeza de código, não é apenas limpar, tirar comentários que não servem para nada ou que estão errados, por exemplo, tirar variáveis que não estão sendo usadas, é mais do que isso, certo? É uma técnica para limpar, sim, o código, mas de forma eficiente e controlada. Então, na engenharia de software, a gente pensa em fazer tudo de forma sistemática. Aqui é fazer uma limpeza de forma sistemática, certo? Então, mas por que nós queremos fazer isso? Eu já comentei um pouco, né? Para poder deixar o software mais fácil de entender, pensando na manutenção futura. Mas por que isso acontece? Porque eu vou melhorar o próprio projeto do software. Lembra daquele projeto que a gente falou em aulas anteriores, inclusive que a gente pode seguir alguns estilos arquiteturais, algumas boas práticas? Então, se eu estiver refatorando, eu vou poder organizar o software de uma forma melhor, numa arquitetura melhor. Eu posso pegar um componente, quebrar em dois, eu posso quebrar uma classe em duas, posso juntar duas classes em uma, à medida que eu vou percebendo que as coisas poderiam ser melhor. Não é porque não foi feito da melhor forma na primeira vez que eu não posso resolver isso depois, certo? E aqui a gente não vai usar aquela ideia do em time que está ganhando não se mexe, né? O software pode estar funcionando bem do ponto de vista para o usuário, mas ainda assim eu posso querer mexer nele sim, assumindo que ele vai continuar funcionando da mesma forma para o usuário, mas eu vou deixar ele com uma estrutura interna melhor ainda para a hora que for precisar de fazer uma manutenção nele, certo? Então, eu vou tornar o software mais fácil de entender e, consequentemente, ajudar a encontrar defeitos e falhas. Na verdade, além de eu pensar no futuro, enquanto eu estou refatorando, eu posso acabar encontrando defeitos e falhas por tabela, né? Como um efeito colateral. Eu estou mexendo só pensando em reestruturá-lo e eu começo a olhar uma coisa e falo, nossa, mas isso aqui está com uma cara estranha. Como é que ninguém percebeu usando o software que acontece dessa forma? E aí eu acabo percebendo e, obviamente, eu corrijo. Não é o objetivo principal, mas acaba sendo um efeito colateral bom, certo? E ajuda a programar mais rapidamente. No slide com a pergunta "Por que refatorar?" e os tópicos. Melhora o projeto do software, torna o software mais fácil de entender, ajuda a encontrar defeitos/falhas, ajuda a programar mais rapidamente. Porque o programador que adota a técnica de refatoração, ele acaba desenvolvendo ainda mais as suas habilidades e técnicas de programação. Bom, então, com a refatoração, ela permite pensar em ela permite pensar em um projeto. Se você assume que você vai fazer refatoração com o passar do tempo, você não precisa ser tão perfeccionista na primeira vez. Você não precisa pensar, eu tenho que ter a melhor arquitetura possível, eu tenho que ter a melhor solução possível, porque eu tenho que acertar de primeira. Não, você se permite a ter uma solução razoável na primeira vez, sabendo que com o passar do tempo você vai melhorá-la, certo? Isso é bem alinhado, inclusive, com as ideias dos métodos ágeis, né? Que você vai incrementando, melhorando por meio de diferentes iterações. Bom, então, é justamente o que eu acabei de falar e estava a informação também um pouco aqui embaixo, né? À medida que a solução é construída, o problema é melhor compreendido, uma solução melhor, diferente da original, pode ser percebida. Lembrando, uma solução de código, uma solução de estrutura interna, cujo resultado para o usuário é o mesmo. Então, você pode ter um algoritmo de ordenação diferente, mas o resultado é a ordenação, certo? Então, não é que a ideia aqui da refatoração não é ter uma funcionalidade diferente, é diferentes formas de implementar a mesma funcionalidade. No slide Benefícios da refatoração, as informações. Permite pensar em um projeto inicial que não representa a melhor solução, mas sim uma solução razoável. À medida que a solução é construída e o problema é melhor compreendido, uma solução melhor, diferente da original, pode ser percebida. Os termos solução razoável e solução melhor estão destacados em amarelo. Mas e daí? Quando você vai refatorar? Então, eu fiz a primeira solução sabendo que ela não é a perfeita, não é a melhor possível. Quando é que eu vou pensar em refatorar? Bom, na verdade, é uma coisa que a gente deveria fazer o tempo todo em pequenas quantidades. Sempre que possível, vai lá e refatora um pouquinho. Sempre que possível,
sobrou um tempinho, refatora um pedaço. Sobrou outro tempinho, refatora um outro pedaço. Então, sempre que você volta fez o código a primeira vez, tá, não ficou tão contente. Voltou do código para fazer uma consulta, olhou e falou assim, nossa, isso aqui não ficou legal, né? Bom, paciência. Voltou nele de novo para fazer uma outra consulta ou até para corrigir um defeito que alguém pegou. Ah, não. Terceira vez que eu estou vendo esse código, não estou contente com ele, vou refatorar. Isso é a lei das 3 vezes e você refatora. A terceira vez que você olhou para o código e sabe que ele não é a melhor solução possível e que tem uma solução melhor, você refatora. Então, é uma dica, uma boa prática, refatorar na terceira vez que você revisita, na verdade, na terceira vez que você tem contato com o código, considerando que a primeira vez é quando você fez ele, ou que alguém fez, né? Porque você não é o dono do código, você pode refatorar o código que uma outra pessoa fez, obviamente. Aliás, esse é um dos princípios dos métodos ágeis. Se você estiver acrescentando uma função, você pode aproveitar para refatorar aquela parte do código, aquele componente. Quando você estiver consertando um defeito, na verdade, foram os 2 exemplos de quando do 3 vezes e você refatora, né? Por que você estaria trabalhando naquela parte do código novamente? Porque você está acrescentando uma função, porque você está precisando consertar um defeito, ou quando você estiver trabalhando com revisão de código. Alguém fez um código e um outro alguém vai lá revisar aquele código. E aí essa pessoa já está revisando, por que não refatorar se ela perceber possibilidade de refatoração? Slide com o título Quando refatorar e os tópicos. Algo a ser feito o tempo todo em pequenas quantidades. 3 vezes e você refatora. Quando acrescentar funções. Quando precisar consertar um defeito. Quando estiver revisando o código. Agora, a refatoração tem limitações. Por exemplo, é difícil refatorar o banco de dados, tá? Porque quando eu falo aqui em refatoração do código, aliás, refatoração do software, lembra daquela definição que software é tudo. Software não é apenas o código programado na linguagem Java, por exemplo. Software é tudo, inclusive requisitos, o projeto da arquitetura. Então, você pode refatorar até a especificação de requisitos, melhorar até a especificação de requisitos, se você achar apropriado. Você poderia refatorar o banco de dados, mas é bem difícil refatorar o banco de dados. É difícil refatorar a interface entre objetos. Então, aquela interface lá da classe, que para ser invocado tem que passar tais parâmetros e retorna tais parâmetros, isso aí é difícil, porque normalmente ao refatorar, você acaba criando problemas de interface, de comunicação com outros objetos, outros componentes. Pode diminuir o desempenho do software. Às vezes você opta por deixar o software mais fácil de entender, mas para isso você acaba tendo que optar por uma sequência de comandos, por exemplo, que é mais lento. Então, às vezes isso acontece, você se depara com, e agora? Eu vou trocar esse conjunto de comandos aqui, essa sequência que ninguém entende, a hora que tiver que dar manutenção, por essa, que é bem mais fácil de entender, mas que deixa o software mais lento, sim ou não? Slide intitulado Limites da refatoração e os tópicos. Difícil refatorar bancos de dados. Difícil refatorar interfaces de objetos. Pode diminuir o desempenho do software. O livro que eu vou mostrar aqui para vocês no final como referência, dessa vez não é o livro que eu tenho usado nas aulas anteriores, e ele mostra um catálogo de refatoração. O que significa isso? Ideias, sugestões. Isso que é o legal, isso que é o interessante, né? Naquela ideia de padrões, de boas práticas, existe um catálogo de refatoração. Existem diferentes catálogos de diferentes autores, então, pessoas que já têm uma experiência de muitos anos, décadas, e que fazem refatoração normalmente, elas, né, porque elas são muito legais, elas gostam de contribuir com a comunidade de engenharia de software, de engenheiros e de desenvolvedores, elas documentam, falam, olha, uma refatoração que eu costumo fazer é essa, eu procuro por tal tipo de coisa para alterar aquele tipo de coisa. E aí, existe no livro que está disponível lá como material para vocês, um catálogo de 7 tipos. Isso aqui são tipos de refatoração.
Novo slide com o título Catálogo de refatoração e os tópicos, compondo métodos, movendo recursos entre objetos, organizando dados, simplificando expressões condicionais, tornando as chamadas de métodos mais simples, lidando com generalização, refatorações grandes. Compondo métodos, movendo recursos entre objetos, organizando dados, simplificando expressões condicionais, tornando as chamadas de métodos mais simples, lidando com generalização e um grupo que são as refatorações grandes. Então, por exemplo, existe um grupo só de lidando com. O docente vai para os slides anteriores e volta ao slide atual. Lidando com generalização. Algumas refatorações para quem em orientação a sim. São todas refatorações de orientação a objetos. É um aviso que eu devia ter feito lá no início da aula, mas sim. Então, por exemplo, para quem está lidando com generalização e especialização, existe aqui algumas ideias de refatoração específica para isso. E aí, agora sim, né, só aqui eu estou apenas mostrando, só estou listando, né? Novo slide com as informações, compondo métodos. 1. Extrair método. 2. Internalizar método. 3. Internalizar variável temporária. 4. Substituir variável temporária por consulta. 5. Introduzir variável explicativa. 6. Dividir variável temporária. 7. Remover atribuições a parâmetros. 8. Substituir método por objeto método. 9. Substituir o algoritmo. E aí, vocês precisam então olhar lá no material, no livro, pelo menos uma para vocês entenderem exatamente como é a ideia, né, o que significa exatamente a sugestão desses autores aqui para fazer a refatoração. Mas, por exemplo, em termos de compor métodos, que era o primeiro daqui, né? Olha, o primeiro aqui era compor métodos, o primeiro de 7. O professor vai ao slide anterior e retorna ao atual. É um grupo que tem, na verdade, 9 sugestões para refatoração. Um deles é internalizar método. Então, quando é que você deveria identificar métodos que você deveria considerar a possibilidade de internalizar esses métodos? Quando que você deveria pensar em dividir variável temporária? Quando você deveria substituir variável temporária por consulta? Quando você deveria substituir um método por um objeto método? Enfim, o catálogo ele traz a descrição de cada um desses, né? E você, conhecendo, entendendo, você fica com aquilo na sua mente e quando você se depara com uma situação daquela, você pode então considerar fazer essa refatoração. Em novo slide, as informações, movendo recursos entre objetos. 1. Mover método. 2. Mover campo. 3. Extrair classe. 4. Internalizar classe. 5. Ocultar delegação. 6. Remover intermediário. 7. Introduzir método externo. 8. Introduzir extensão local. Aqui 8 sobre o segundo grupo, que é movendo recursos entre objetos, organizando dados. No slide, as informações. Organizando dados. 1. Autoencapsular campo. 2. Substituir atributo por objeto. 3. Mudar de valor para referência. 4. Mudar de referência para valor. 5. Substituir vetor por objeto. 6. Duplicar dados observados. 7. Transformar associação unidirecional em bidirecional. 8. Transformar associação bidirecional em unidirecional. 9. Substituir números mágicos por constantes simbólicas. 10. Encapsular campo. Então, por exemplo, substituir vetor por objeto, transformar associação unidirecional em bidirecional, ou o contrário. Claro que ele vai explicar lá, olha, uma associação unidirecional é mais usada para isso. A bidirecional, o melhor é que ela seja usada para isso. Então, se você está usando errado, considere trocar, né? Novo slide com a continuação. 11. Encapsular coleção. 12. Substituir registro por classe de dados. 13. Substituir enumeração por classe. 14. Substituir enumeração por subclasses.
15. Substituir enumeração pelo padrão State/Strategy. 16. Substituir subclasse por campus. Esse aqui é super grande, tem 16 ideias, né, sobre organização de dados. Simplificando expressões condicionais, são 8 ideias. Novo slide com as informações. Simplificando expressões condicionais. 1. Decompor condicional. 2. Consolidar expressão condicional. 3. Consolidar fragmentos condicionais duplicados. 4. Remover flag de controle. 5. Substituir condição aninhada por cláusulas guarda. 6. Substituir comando condicional por poliformismo. 7. Introduzir objeto nulo. 8. Introduzir asserção. No total, né, eu acho que são por volta de 60 ou 70 ideias de refatoração neste catálogo aqui do livro que eu estou me baseando para apresentar essa aula para vocês, certo? No slide, as informações. Tornando as chamadas de métodos mais simples. 1. Renomear método. 2. Acrescentar parâmetro. 3. Remover parâmetro. 4. Separar a pesquisa do modificador. 5. Parametrizar método. 6. Substituir parâmetro por métodos explícitos. 7. Preservar o objeto inteiro. 8. Substituir parâmetro por método. 9. Introduzir objeto parâmetro. 10. Remover método de gravação. Tornando as chamadas de métodos mais simples. Tem um aqui que é simplesmente renomear o método. Então, considere renomear o método. Claro que, também como nos outros casos, o autor aqui explica, né, quando você deveria considerar renomear o método e que tipo de padrão seria bom você pensar em adotar. Também é um bom conjunto de ideias aqui, de sugestões, são 15. Temos também lidando com generalização, que é aquele que eu tinha destacado lá atrás, né? Em novo slide, as informações. Lidando com generalização. 1. Subir campo na hierarquia. 2. Subir método na hierarquia. 3. Subir o corpo do construtor na hierarquia. 4. Descer método na hierarquia. 5. Descer campo na hierarquia. 6. Extrair subclasse. 7. Extrair superclasse. 8. Extrair interface. 9. Condensar hierarquia. 10. Criar um método padrão. 11. Substituir herança por delegação. 12. Substituir delegação por herança. Então, subir campo na hierarquia, subir método na hierarquia, descer método na hierarquia, descer campo na hierarquia. Como a gente está trabalhando com generalização e especialização, subir e descer na hierarquia, por exemplo. Novo slide com as informações. Refatorações grandes. 1. Desembaraçar herança. 2. Converter projeto procedural em objetos. 3. Separar o domínio da apresentação. 4. Extrair hierarquia. E, por fim, um grupo aqui pequeno de refatorações grandes. Eu imagino que apenas listando cada uma delas, obviamente, não fica exatamente claro o que é, né, quando cada uma deve ser usada, mas é um catálogo bastante grande e é para ser um livro de cabeceira, né, para quem gosta de engenharia de software e quer se tornar um engenheiro de software bastante produtivo e melhorar a qualidade do seu código. A ideia é que vocês conheçam esses padrões, não, mas sim esse catálogo de ideias para refatoração. No slide intitulado Referências, as informações. Fowler, M. Refatoração, aperfeiçoando o projeto de código existente. Porto Alegre, Bookman, 2008. Bom, então, aqui sim, a referência é o livro Refatoração, aperfeiçoando o projeto de código existente, do autor Martin Fowler, de 2008, ok? Então, por essa aula é isso. Obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Samara Oda, revisão Marina Bragiato, consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro, narração Thaís Lenk.